Vamos para a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 até o 7. Deixa aqui o filho do homem virar. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler na versão NVI. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Diga assim comigo: é pequeno demais para nós. Porque não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos. Diga assim comigo: cortar um tronco para construirmos. Em outras traduções vai dizer uma viga. Ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Diga assim comigo: derrubar árvores. Cada um deles estava cortando um tronco. Diga comigo: um tronco. O ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Diga assim comigo: onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. Diga assim comigo: pegue-o. 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 O homem esticou o braço e o pegou. A escola de profetas, tudo indica que quem começou essa escola foi o profeta Samuel. E muitos comentários bíblicos vai dizer que esse foi o primeiro seminário bíblico da história. Esse foi o primeiro local onde estabeleceu uma escola para estudar a Bíblia. Samuel foi um profeta, Samuel foi um sacerdote e foi um juiz. Elias e Eliseu, responsáveis pela consolidação dessa escola profética, deram a continuidade naquilo que Samuel plantou lá atrás. A contribuição desses homens foi para que a escola funcionasse como resistência à apostasia que havia se estabelecido naquele tempo. A apostasia era tanta que o país entrou no nível de pobreza grande. O local, o Reino do Norte, se tornou um local muito pobre, de tanta era a apostasia do povo. Apostasia, o povo estava abandonando a fé, deixando a crença em Yahvé, não dando ouvidos ao nome de Deus. E a escola dos profetas, ela estava fundamentada no ensino bíblico, tanto questões morais, questões espirituais. É isso que os profetas, eles ensinavam. É isso que os aprendizes, os alunos dentro dessas escolas de profetas aprendiam. Não só o conhecimento, mas mergulhar na experiência com Deus. Não só conhecer as escrituras do sagrado livro, mas também ter a prática, ter experiências. E é por isso que nesse texto nós vamos ver Eliseu acompanhando os seus alunos, os seus discípulos. Porque era na prática que eles aprendiam. Era na prática que tudo aquilo que eles recebiam de profecia, irmãos, eles anotavam e aguardavam o cumprimento daquelas profecias. Os profetas não eram somente inseridos no estudo bíblico, mas também eles eram inseridos no sobrenatural, nos milagres de Deus. Portanto, estudo bíblico significa crescimento espiritual. Diga assim comigo: estudo bíblico significa crescimento espiritual. E no ano do recomeço, meus amados irmãos, o SEV vai vir com tudo. Então você pode dar glória aí no seu lugar, querido. E você pode alcançar crescimento espiritual. Você pode alcançar crescimento na palavra de Deus através do SEV, Centro de Estudos Verdade e Vida.
Foi para isso que foi implantada essa escola, para que você cresça no conhecimento, na graça, e você fique também com seus olhos fitados aos céus, esperando que Jesus volte, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos creem em profecia aqui nessa noite? Digam amém. Eu creio, querido. Eu creio que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar, Ele está próximo. Aleluia. E aqui, querido, se tratava de um recomeço para Eliseu. Elias, seu mentor, havia subido aos céus num redemoinho. Então Elias toca com a sua capa no Rio Jordão. O Jordão abre e Elias e Eliseu atravessam. Um carro de fogo aparece, separam os dois, e um redemoinho envolve Elias e o leva aos céus. E naquele momento, a capa que era de Elias fica para Eliseu. E aquilo que ele havia pedido, porção dobrada, agora é derramado sobre a vida de Eliseu. Um recomeço agora, sem o seu tutor, o profeta Elias. Eliseu, querido, estava sem o seu tutor para liderar as escolas de profetas. Eliseu não era apenas um pregador. Eliseu não era apenas um profeta que fazia milagres, mas era também o líder da escola de profetas. Tanto Elias quanto Eliseu, querido, consideravam de suma importância que a geração seguinte conhecesse a Deus e compreendesse a sua palavra. Nós precisamos lembrar da geração futura. Nós precisamos lembrar dos nossos filhos. Nós precisamos lembrar dos jovens dessa geração. Nós precisamos lembrar dos adolescentes dessa geração e preparar eles para um futuro, para que eles consigam manejar bem este livro, porque esse livro é a verdade. Só vamos conseguir combater a apostasia que está iminente nesse século, que está vindo através de uma organização que está se levantando através de um anticristo. Nós só vamos conseguir combater através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja dos Colossos, que estava lidando com os estoicos, dizendo assim para eles: querem combater essa filosofia? Então combata com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem a palavra de Deus. Se você souber a palavra de Deus, se ela estiver dentro do teu espírito, então você vai ser forte, você vai ser valente para combater esses dias ruins. Aleluia. É bom servir a nossa geração, mas não devemos esquecer da geração futura. Aleluia. É por isso que havia escola de profetas. No ano do recomeço, nós temos uma missão como igreja: continuar estudando a palavra de Deus. Aleluia. E viver o sobrenatural dos milagres de Deus. Você crê nisso, irmão? No ano do recomeço nós vamos ver muitos milagres. Nós vamos ver muitos milagres. Nós vamos estudar a palavra como nunca. Deus vai trazer revelação à sua igreja. Eu disse que Deus está soprando hoje neste lugar. Deus está soprando revelação neste lugar. Você não vai ler a Bíblia como lia antes. Você vai meditar na palavra. Você vai ter recheios dentro da palavra que vão saltar aos seus olhos, que vão trazer clareza espiritual. A maior qualidade de um profeta não é o quanto ele fala, mas é o quanto ele escuta. Por isso ele tem 2 ouvidos, por isso você tem 2 ouvidos. É o quanto você escuta de Deus. Aleluia. Que nessa noite, Deus, eu fale somente aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Deus, eu não quero falar nada, Pai, além do que o Senhor me entregou, Pai. Espírito Santo, me ajuda nesse caminho. Oh, Espírito Santo, ajuda a Tua igreja. Ajuda a Tua igreja na compreensão da palavra. Traz luz, Espírito Santo. Ilumina as letras. Vivifica a Tua igreja. Traz crescimento para a Tua igreja, Jesus. Amados, Jesus me falou há umas 2 semanas atrás que em 2022 os 3 primeiros meses serão de semeadura: janeiro, fevereiro e março. Os 3 primeiros meses. Depois que eu tive aquela Covid-19, irmãos, Jesus, ele se apresentou. Eu saí do hospital, Jesus se apresentou de uma forma diferente para mim.
E um dia eu estava conversando com o pastor Paulo fala: Jesus gosta de bater papo, ele gosta de conversar. E eu percebi que Jesus, ele estava me levando até o ambiente dele. De repente o sobrenatural abria, e eu me via. Eu estou tentando lembrar qual é a posição que eu ficava, porque eu ficava numa posição ali diante dele. E ele começava a me falar, contar coisas, contar segredos. Me contou cada dia de hospital. Por que eu passei por aquilo? E há 2 semanas atrás, uma manifestação igual a essa aconteceu novamente. E ele disse: 2022, os 3 primeiros meses serão de semeadura na minha igreja. Janeiro, fevereiro e março. Eu, o pai e o filho vamos trabalhar nessa semente. Quando entrar o mês de abril, o mês 4, e hoje nós estamos no 4º dia, o mês de abril, e nós estamos profetizando aquilo que eu ouvi de Jesus, declarando aquilo que eu ouvi de Jesus. Eu quero ser fiel naquilo que ele me falou. Ele diz: vocês entrarão num período de gestação. Aquela semente agora, ela vai iniciar um período de gestação de 9 meses, que vai até dezembro. E se vocês forem fiéis a tudo que eu der como direção, e tudo que eu der como orientação, no ano do recomeço, quando entrar o ano de 2023, a igreja vai começar um ciclo de 7 anos de uma grande colheita. Uma grande colheita, irmãos. Uma grande colheita de almas. Muitas almas, queridos, se converterão. Muitos se renderão aos pés de Jesus. Muitos entrarão, querido, enfermos e serão curados. Muitos entrarão destruídos e serão restaurados. 7 anos vai ser um ciclo que vai finalizar em 2030. E quando eu estava conversando com o profeta dessa casa, pastor Adson, que está em viagem, eu estava contando o que Jesus havia me falado. Ele me disse: meu amigo, isso é muito de Deus, porque em 2030 finaliza uma agenda da ONU, da Organização das Nações Unidas. E eu falei: vou dar uma olhada nisso. 17 pontos dentro dessa agenda da ONU, que começou em 2015, um plano para 15 anos, até 2030. 169 itens dentro dessa cartilha, espalhada pelo mundo, em países que fazem parte desse conglomerado, para começar a fazer algumas questões, implantar algumas questões. E dentre elas, a paz mundial. E isso finaliza em 2030. Eu pergunto para você: será que um homem é capaz de promover a paz mundial? Será que um homem é capaz de parar com a pobreza? Não. O único que pode, querido, é Jesus. A Bíblia diz de um novo céu e de uma nova terra. E vai descer a Jerusalém celestial. Aleluia. E só aí nós vamos ter paz. Eu não estou contando essas notícias para deixar você apavorado, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está na terra, meu amado. Eu só estou te dizendo que há uma agenda no mundo também acontecendo. Legalização do aborto, a implantação da ideologia de gênero. A criança nasce e escolhe o que ela quer ser. Tudo isso está nesse plano. E uma única liderança. Nós estamos no fim dos tempos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amados irmãos, por isso nós precisamos manejar bem o livro.
A palavra de Deus tem que estar viva dentro de nós. Deus vai levantar homens e mulheres, queridos. Porque o Senhor Jesus me disse quando eu estava naquele hospital. Teve um ali que entendeu. O Senhor Jesus me disse. Ele disse assim: esse vírus entrou, foi criado pela mão do homem, entrou na igreja, mas é a igreja que vai combater ele. E eu compartilhava isso com o pastor Paulo me falava sobre essas questões também. Deus vai levantar homens e mulheres, querido, que vão combater, querido, a indiferença, a falta de amor dentro da igreja, a falta da comunhão, a falta da unidade. E Jesus me disse: essa é só uma figura daquilo que está acontecendo na minha noiva. Mas eu vou curar a minha noiva, porque eu vou levantar homens e mulheres cheios da minha presença, que vão curar a minha noiva. E assim que a minha noiva for curada, eu vou buscá-la. Assim que a minha noiva for curada, eu vou levar ela nas bodas do Cordeiro, e a noiva estará comigo me adorando. Por isso, igreja, é tempo de acordar. Por isso, igreja, é tempo de não dormir mais. Levanta tu que dormes, porque Deus tem algo para a igreja. Deus tem uma palavra nos teus lábios. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus cria em nós, Jesus, um coração resistente, Jesus, às coisas deste mundo e abertos para as coisas espirituais que vêm do teu trono, Jesus. Derrama a tua igreja, Pai, ousadia, intrepidez na tua palavra, Jesus. Que a tua igreja porte a tua palavra de uma forma extraordinária, que a palavra queime dentro de cada um, que eles sejam agentes de transformação, de libertação, Jesus, porque o povo está necessitando e muitos serão salvos, muitos chegarão, Jesus. Eu creio nisto, porque foi o Senhor que disse. Nesses 7 anos, nós vamos participar de uma colheita. Então, querido, é tempo de trabalhar, é tempo de cortar madeira, é tempo de cortar árvore. Deus havia abençoado a escola de Jericó, e era necessário aumentar as acomodações. A escola de profetas havia crescido, os alunos sentiram a necessidade de ampliar o espaço. Um recomeço, meu amado irmão, traz consigo novas tarefas. Traz trabalho. As acomodações à beira do Jordão precisavam ser ampliadas. E no tempo de Eliseu, querido, eram os discípulos que faziam todo o trabalho. Não havia... Hoje nós estamos numa era moderna, contrata arquiteto, mas nesse tempo aqui eram os próprios discípulos que faziam o trabalho. Como líder do projeto Eliseu, querido, ele estava disposto a acompanhar os seus liderados nos projetos. Eliseu estimulava os seus liderados nos seus projetos. O povo daquele tempo não tinha lojas de ferragens cheias de ferramentas. O ferro era precioso, era escasso, com um desejo de ampliação. Então os alunos do profeta resolveram ir até o Jordão cortar madeira, mas pediram autorização para o profeta. Eles pediram a supervisão do profeta Eliseu, onde ocorreu um incidente e um milagre. O incidente: a cabeça de ferro do machado caiu dentro do rio e aconteceu o quê? Afundou. Qual foi o milagre? A cabeça de ferro do machado flutuou e foi de encontro com o madeiro. O madeiro que o profeta lançou nas águas do Jordão. Só um milagre mesmo, porque as águas do Jordão eram turvas. Tem lugar do Jordão que chega a 30 metros de profundidade. O tema da mensagem de hoje: o encontro do ferro com o madeiro. No ano do recomeço, querido, nós precisamos ter o desejo de crescimento. Quantos desejam crescimento? Eu desejo.
Apóstolo, esse foi um tema providenciado por Deus. Nessa experiência que eu tive com Deus, Ele me fez ver o Senhor. Esse foi um tema escolhido nos céus. E foi muito difícil. Mas Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar, minha irmã, a casa de vocês. Não foi um tema fácil para vocês. Mas Deus vai honrar. Deus vai fazer algo extraordinário. Nós estamos juntos. Então vamos cortar madeira junto. Amém? Nós vamos cortar viga para estabelecer essa grande obra que o Senhor quer fazer. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Primeiro aspecto do crescimento, diga assim comigo, ele é qualificativo. Crescer em qualidade bíblica, no estudo da palavra de Deus, crescer em oração, crescer em jejum, crescer em adoração e na intimidade com Deus. No amor fraterno e na comunhão com os irmãos. É qualificativo. Ou seja, ele não cresce, mas os que estão, ele traz qualidade. Esse é o primeiro aspecto do crescimento. E Deus tem nesse ano do recomeço um crescimento qualificativo para nós. Um crescimento de qualidade. Um crescimento que você vai manejar bem a palavra de Deus. Deus vai levantar profetas nesse lugar. Deus vai levantar mestres nesse lugar. Deus vai levantar pastores nesse lugar. Escuta que eu estou falando, para uma grande colheita é tempo de trabalhar, é tempo de expandir. Deus vai dar projetos extraordinários. Há uns dias atrás Deus me falou: não desista de construir. E hoje eu vim para te dizer, nesse tempo de construção, Deus vai colocar nas suas mãos ferramentas poderosas. Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vai te ajudar no teu chamado. Deus vai te instruir. Deus vai te dar direção. Aleluia! O segundo aspecto do crescimento é quantificativo. Crescer em número de pessoas. Veja que o lugar estava apertado. Alguns comentaristas dizem que era em torno de 50 pessoas, 50 profetas. Mas estavam chegando outros. O lugar já estava apertado. Então vamos expandir o local. Vamos expandir, vamos buscar viga, vamos fazer uma casa nova perto do Jordão. Então, querido, se você quer crescer espiritualmente, Deus te convida nessa noite para sair da zona de conforto. É tempo de trabalhar, irmãos. Porque o sistema é incansável. Continua trabalhando. E nós precisamos trabalhar, querido. Sabe por quê? Nós precisamos, cada um de nós, cortar uma viga. Estabelecer uma tenda. Porque por aquela porta vão entrar muitos. Muitos necessitados, muitos que estão buscando salvação. Essa casa será uma casa de salvação, assim como já tem sido. Haverá salvação como nunca houve antes. Oh Deus. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Por que cortar árvore para fazer vigas de madeira? Amados, quando o homem estava no Éden, através de uma árvore e de um fruto de uma árvore proibida, Deus diz: não coma dessa árvore, não coma desse fruto. O pecado entrou no mundo, entrou para Adão, entrou para Eva, entrou para a humanidade. E se você ver ao longo da história, Deus sempre vai usar a madeira como instrumento de salvação. Deus usou a madeira como instrumento de salvação em Noé, nós já pregamos isso. E a arca é construída da madeira.
Então, eu imagino que, e aí é minha visão, tá? Isso não está na Bíblia, eu estou dizendo. Então Deus olha e fala: serpente, foi através dessa árvore que você fez o pecado entrar no mundo, através desse fruto. Então, profetas, vão cortar a árvore para mim, porque é através dela que eu vou tirar vigas e vou trazer salvação para as pessoas. É através dessa construção de madeira que muitos serão salvos. É através dessa construção, porque a madeira vai vedar. A madeira ela é boa, a madeira não pega cupim. A madeira ela não vai apodrecer, porque ela é uma madeira podre. É uma madeira que dá na beira do Jordão. É uma madeira resistente. E Deus mais uma vez está trazendo salvação. Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação e vai ampliar esse espaço. Igreja do Senhor Jesus, se prepare para um grande crescimento dos salvos em Jesus na terra. Se prepare para uma grande colheita. Isso, querido, nós temos um papel como verdade e vida, mas o que eu estou dizendo nesta noite é muito maior do que verdade e vida. Deus está fazendo uma agenda no mundo, muitos serão salvos. Há uma grande colheita de homens e mulheres que se achegarão a Deus. Fique tranquilo, o Espírito Santo está contigo, irmão. Enquanto Ele estiver na terra, irmão. Ah, meu Deus, a igreja vai ser forte, a igreja vai avançar, ela vai crescer, ela vai marchar, ela vai triunfar. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai resistir todas essas coisas, porque o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e ela não volta vazia, e ela vai prosperar para tudo que ela foi designada. No ano do recomeço, precisamos ter o desejo pela presença. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. A presença de Eliseu entre os jovens tipifica a presença do nosso Senhor Jesus em nosso meio. No ano do recomeço, querido, nós vamos precisar andar ainda mais com Jesus. Desenvolver uma vida de intimidade com Ele. De ir para o secreto, de buscar a sua presença, de fechar a porta do seu quarto e buscar o seu Pai. Nós vamos precisar nutrir isso no nosso espírito. Nós vamos precisar lembrar, querido, que a obra salvífica de Jesus no madeiro abriu um acesso ao Santíssimo Lugar. Eu e você agora podemos falar com o Pai, podemos falar com Jesus, e todo o recomeço, querido, de Deus inicia-se no secreto, na intimidade com Ele. Todo recomeço. Tenho certeza que o apóstolo e a pastora Mirna, tudo começou lá no secreto, em oração, para entender o que Deus desejava fazer. Quer conhecer os segredos do coração de Deus, irmão? Vai para o secreto. Deus te revelará os segredos do coração dele. No secreto com Deus, querido, você vai apresentar as suas dores, as suas aflições, os seus medos. Você vai clamar ao Deus da salvação. Deus vai conhecer as dores da sua igreja. Deus vai te ouvir, meu amado. Você pode ter certeza disso. Está aqui uma família que pode falar disso. Nós provamos disso. E temos provado até hoje. Deus, Ele conhece as dores da sua igreja. Deus, Ele conhece a sua dor. Jesus é tão extraordinário, querido. O olhar dele é tão amoroso, que mesmo Ele tendo passado tudo o que Ele passou no madeiro, Ele olha para você e fala: eu me compadeço da sua dor. Eu tenho compaixão de você. E Ele sofre junto conosco. Aumente o desejo de estar na presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Provérbio que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então, como acender a lâmpada do homem? Como deixar essa lâmpada acesa? Diga assim comigo: leitura da palavra, jejum, oração, adoração. Querido,
você é uma lâmpada para Deus. E como uma lâmpada e como um filho, o que Deus quer fazer é passar os olhos sobre a terra e encontrar lâmpadas acesas. Pessoas nutridas do teu óleo, pessoas cheias da tua presença. Pessoas não só que têm óleo, mas elas também dão óleo, elas fornecem óleo também. Porque o Evangelho, querido, ele não é egocêntrico. O Evangelho é cristocêntrico. É Cristo no centro de tudo, no centro da sua igreja. O Evangelho, querido, ele edifica a igreja. A profecia, ela edifica a igreja. A profecia, querido, ela exorta, ela consola, ela edifica a sua igreja. Então aquilo que está dando certo para você, você precisa pronunciar também. Você precisa contar os feitos de Jesus na tua vida. E dizer o quanto Ele é bom. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Tomarei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Pagarei os meus tributos na sua casa. Oh meu Deus, esse tem sido o meu texto. Quando o apóstolo leu, aquilo encheu meu coração de alegria. Tem sido o texto da minha casa. O que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Tem dado saúde, tem dado tantas coisas, tem dado a salvação. Oh meu Deus. A questão, querido, não é a primeira morte, a questão é a segunda morte. Eu e você vamos viver com Ele, querido. Jesus é bom. Para finalizar, no ano do recomeço, precisamos ter atitude para viver o milagre. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: "Ah, meu Senhor, era emprestado." No ano do recomeço, vamos precisar ter atitude. Eles primeiro convidaram o profeta para estar naquele projeto e depois clamaram por ele. Convide o seu irmão. Sozinho você não vai fazer nada, irmão. Igreja não se faz sozinho. Igreja se faz com pessoas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que nos reunimos nesse espaço. Então você precisa andar com o teu irmão. Você precisa achar no teu irmão o potencial que você não tem. E você unir com ele o potencial, os dons. Seja igreja. Avance. O jovem sábio, ele sabia o valor daquele pequeno ferro do machado. Aquele ferro valia a liberdade e o seu futuro como profeta. Ao invés de ele omitir aquele incidente do ferro do machado ter caído no rio, ele preferiu ser amigo da verdade e reconhecer que o ferro caiu. Assim também, querido, é na vida cristã. Por menor que seja a ferramenta que está nas nossas mãos, foi Deus que colocou nas nossas mãos. E nós precisamos valorizar essa ferramenta. Talvez, quando Eliseu cortou aquela madeira e jogou no rio, para o moço, para o aluno, era só uma madeira. Mas para Eliseu era um instrumento, uma ferramenta de milagre. Talvez para Moisés aquele bastão, aquele madeiro, era só uma madeira. Mas Deus olhou para aquilo e falou assim: é com isso que você vai abrir o mar. Isso vai ser um agente de milagre. Valorize a ferramenta que está nas tuas mãos. Não olhe a ferramenta que está na mão do teu próximo. Olhe para aquilo que Deus entregou para você. Para você pode parecer pequeno. Deus está me dizendo agora nesse momento: você se olha pequeno, você se olha diminuto, mas Deus te olha grande. E Deus olha para essa ferramenta, Ele quer usar essa ferramenta que está nas tuas mãos. Deus está despertando dons em pessoas aqui nessa noite. Deus está despertando, porque existem pessoas com ferramenta nas mãos, olhando para ela: o que eu vou fazer com esse pedaço
pedaço de madeira, Deus manda dizer: esse pedaço de madeira vai ser um agente de milagre nas minhas mãos. É com essa madeira que eu vou salvar, é com essa madeira que eu vou libertar, é com essa madeira que eu vou trazer cura, é com essa madeira que eu vou restaurar, é com essa madeira que eu vou fazer coisas extraordinárias. Por isso, creia naquilo que Deus está falando nessa noite. Pega esse instrumento pequeno nas tuas mãos, o único instrumento que é nas mãos do teu irmão, e seja uma igreja forte, valente, que avança contra as trevas, que avança contra o inferno, e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor pode operar milagres assim, só o Senhor pode fazer um machado. Oh, aleluia! Só Ele pode, só Ele pode fazer isso. Ele vai contra toda a lei da gravidade, Ele vai contra a matemática dos homens. Aleluia! Deus vai usar as coisas comuns para mover o sobrenatural. Em algum momento você vai precisar aclamar o nome de Jesus. Ei, profeta Eliseu, caiu o machado, caiu o ferro do machado. Eu estou aqui, eu não estou omitindo. Ei, querido, um coração sincero. A verdade, querido, antecede o milagre. Ah, meu Deus, se você quer ver um milagre na tua vida, seja amigo da verdade. Não esconda onde o machado caiu, onde o ferro do machado caiu. Chegue diante de Jesus. Caiu sim aqui, foi aqui que caiu, mas eu estou preparado para um recomeço. 2020 será um ano de recomeço na minha vida. Será uma nova estação, será um novo céus abertos sobre mim, sobre a minha casa, e eu verei o milagre do Senhor. Deus vai mudar isso, querido. O machado caiu, o ferro desceu, mas Deus está dizendo: lança madeira, deixa o ferro se encontrar com o madeiro, porque é lá no madeiro que ele vai ver a obra salvífica de Jesus. É lá no madeiro que ele vai ver o que Jesus fez. Tudo que nós temos é emprestado, nada é nosso. Ele gritou: ah, meu Senhor era emprestado. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Precisamos ter a atitude de reconhecer: Deus é dono de tudo. Eu não tenho nada, nem vestes eu tenho. O povo caminhava no deserto e as vestes não se desgastavam. Quem dá a provisão é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem dá a medida é Deus. Então por que nós estamos medindo um ao outro? Quem dá a medida é Ele. Quem dá o projeto é Ele. Quem faz é Ele. É pela graça que nós estamos aqui. Se nós estamos em pé, se nós estamos vestidos, se nós podemos ter saúde, é porque a graça nos alcançou. É porque a obra que Jesus fez na cruz nos alcançou. Meu Deus, no ano do recomeço, muitos que perderam serão restituídos. Para que serviria um cabo de madeira sem o ferro do machado? O que nós podemos fazer, querido, sem o nosso Jesus? O que nós podemos fazer sem o nosso irmão? É melhor serem dois do que um. O ferro do machado representa o coração do homem, que muitas vezes está duro, está enrijecido, está sem flexibilidade, não ouve a voz de Deus. O moço estava cortando a árvore, o machado caiu no rio. Eliseu cortou um pedaço de madeira, Eliseu jogou madeira no rio. O madeiro não desceu, mas o machado subiu. Quando, querido, o ferro que representa o coração do homem se conecta com o madeiro, com aquele que morreu na cruz do Calvário, ele fica rendido a Jesus e começa a subir como águia, começa a ter voos altos, ele começa a projetar a fé dele, ele começa a acreditar em tudo que está na Bíblia, ele começa a crer: esse livro é vivo, então eu vou viver todas as promessas da palavra de Deus. Esse livro é uma verdade agora na minha vida, então agora eu quero viver tudo que está na sua palavra. Eliseu recorreu ao sobrenatural. Só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostrar diante de Deus. Eliseu só se levantou diante dos reis da terra porque primeiramente se prostrou
entrou diante dos reis e Senhor dos senhores. É porque ele cultivava uma vida no secreto, é porque ele buscava a Deus no secreto, é porque ele tinha uma vida de oração, é porque ele tinha uma vida de meditação na palavra, é porque ele jejuava, ele orava. Deus derrama água sobre os sedentos. Deus deseja restituir aquele que tem sede. Deus vai operar um milagre nessas águas turvas. A pergunta é: onde e não quem? O homem de Deus perguntou onde caiu, não importa quem, o importante é onde. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, as obras lá do início. A carta a Éfeso. Que obras são essas? O amor fraterno. Ah, meu Deus, quantas vezes a gente esquece de amar o próximo. Quantas vezes a gente esquece de dar o amor que Deus, Ele merece. Ele é digno, todo amor. Quantas vezes a gente esquece disso. Quantas vezes a gente esquece que é no repartir do pão, é na casa, de casa em casa, é na unidade. Quando eu estava naquele hospital, Deus me mostrou uma grande mesa, e Ele assentado na mesa, e Ele disse para mim: aqui, filho, que eu gosto de estar. É na comunhão. É na comunhão, quando há um crente sentado numa mesa falando de mim, e não fofocando, e não maldizendo, e não destruindo com a sua boca, mas quando eles estão falando de mim, eu estou ali. Eu amo estar em mesas, eu amo estar na comunhão dos irmãos. Jesus se assenta conosco. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, estende a tua mão e veja o milagre. O machado vai subir. Eu não sei onde o seu machado caiu, eu não sei onde o seu ferro foi parar, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: há os céus abertos sobre este lugar. Jesus se move sobre este lugar. Por favor, estica suas mãos e alcance o machado, porque ele já flutuou, ele já emergiu, ele já está na superfície. Agarre ele, pegue a sua ferramenta e vá cortar árvore para o seu Deus. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com a árvore se fez o madeiro. Jesus se encontra com a cruz do Calvário. Ela não era de ouro, ela não era de prata, ela não era de bronze, ela era de madeira. Ela era de madeira. Deus está revelando: eu vou salvar o homem. A cruz te mostra que Jesus não está mais lá, querido, que Ele ressuscitou, que Ele fez uma grande obra naquele lugar, e um dia nós vamos morar com Ele na eternidade. Sabe por quê? Porque Ele vive.